Graças a Deus, fizemos uma leitura no livro do profeta messiânico Isaías, aquele que ouve e deu a profecia do Messias, no capítulo 40, versículo 28 e o versículo 31. Vou ler os versículos, irmãos, para recapitularmos nesta noite. Versículo 28 e ao versículo 31 de Isaías 40. Diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste, que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrilhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Versículo 30 diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão, e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus amado, soberano, neste momento queremos agradecer desde já por esta palavra, Senhor, profética da tua parte, Senhor, para a tua igreja na atualidade do dia de hoje, Senhor. Pai, continua conosco, Senhor, nos ajuda para que possamos tomar posse desta palavra, Senhor, aleluia, que possa ser decretado um tempo determinado para mim, aleluia, para a tua igreja, Senhor, conforme a tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, graças a Deus por esta passagem bastante conhecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre, irmãos. Onde a gente vê no versículo, irmãos, 29, a gente observa que no versículo 29 diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Olha, irmão, ele dá vigor aos cansados e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem que faz isso, irmão? É o Criador. Sabe por quê, irmão? Deus, ele conhece o homem por dentro e por fora, né? Você vai fazer um curso de medicina, autonomia, do curso você tem que conhecer, mas Deus, ele criou tudo. Ele é conhecedor. Ele é médico por excelência, ele é criador, ele não é criatura. O médico é uma criatura ali, feita ali pelo Senhor. Mas a gente observa, irmãos, que a gente vê que ele dá força e vigor aos que estão cansados. Dá força àquele que não tem força e vigor àquele que não tem vigor. Irmãos, quando me fala a Bíblia, ela fala categoricamente nessa passagem aqui, e faz lembrar de Abraão. Irmãos, Abraão, irmãos, ele era um homem obediente a Deus. Abraão, ele andava na presença do Senhor, e diz a palavra do Senhor que Deus faz uma promessa a Abraão, e nesta noite Deus está fazendo também uma promessa na sua vida, aleluia. Que possamos atentar, irmão, quando é que Deus está falando. Deus é Espírito, e a Bíblia diz que importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Deus, ele se revela no dia de hoje, irmão, através de um louvor, através de uma palavra saindo da sua boca. Irmão, a Bíblia Sagrada, eu sempre coloco que ela é a boca de Deus. Quando lemos aqui no versículo 29 que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, nenhuma força, isso é Deus falando, irmão. Porque ele, como Criador, ele
e diz: mar quieta de Maticate. E a natureza ouviu a voz do Senhor e acabou e aquietou sua grande bonança. Irmão, observe: a natureza ouviu a voz do Senhor, e o homem muitas vezes não quer ouvir a voz do Senhor. E Deus, nesses últimos dias, está se revelando. Sempre se revelou através dos que passaram através dos profetas. Hoje ele se revela através da sua palavra, porque esta palavra, para chegar aqui nos dias de hoje, tem muito sangue derramado. Irmãos, tentaram destruir essa palavra, aleluia, tentaram fazer tanta coisa para esta palavra não chegar diante das minhas mãos, das suas mãos, aleluia. Foi um processo muito grande, muitas cabeças rolaram, muito sangue foi derramado, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela chegou, irmão, aleluia. Tentaram destruir na fogueira da aquisição, tentaram destruir essa palavra, irmão. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é fogo. É interessante, irmãos, que segundo um relato que aconteceu ali nessa enchente lá do Rio Grande do Sul, né? Diz que numa igreja, observe, as igrejas, tudo ali realmente naquele lugar a cidade foi destruída por água, irmão. É interessante que naquela igreja, tem uma igreja lá, diz que as Bíblias das igrejas lá ficaram todas intactas. Irmãos, como é que pode um negócio desse, irmãos? Sabe o que é isso, irmão? É Deus que vela pela sua palavra, irmãos. É Deus que cumpre com a sua palavra de velar, e a sua palavra não volta atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Todo estava ali, irmão, bem conservado. E a gente vê muitas vezes carro sendo ali levado, irmão, naquela força daquela. Imagina uma Bíblia, papel, né, irmão, concernente o carro é levado. Sabe o que é isso, irmãos? Ele cuida. É a palavra dele. Aleluia. Talvez alguém dá um folheto, uma literatura, você dá e você pega essa literatura até joga fora. Mas eu quero te dizer, Deus, você vai precisar desta palavra. Esta palavra, eu quero dizer, é teu passaporte para tu morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é o teu passaporte para tu morar no céu. Aleluia. Irmãos, mas é interessante que eu, quando vejo que versículo 29, ponto básico, dá vigor ao cansado. Abraão, os 75 anos, Deus ele fez uma chamada na vida de Abraão. Eu digo assim, mas irmão, é melhor obedecer a voz de Deus que a voz dos homens. Amém, irmãos? E disse que Deus chamou Abraão. Eu queria mudar o nome dele para Abraão. Chamou Abraão. Para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para uma cidade que o Senhor ia mostrar. Irmãos, sabe o que é isso, irmão? É fé. E diz que ele saiu junto da família, né? Da sua parentela, da sua família, foi obedecer à voz do Senhor. Este homem, nessa chamada, tinha 75 anos. Diz que ele tinha 75 anos, mas a gente vai ver que Abraão, ele tinha 75 anos quando ele saiu, quando Deus chamou ele. Se Deus chamou você, obedeça à voz do Senhor, irmão. Fique na dispensação do Senhor. E Abraão ouviu a voz do Senhor, irmãos. E eu sempre digo, todo obediente ele ganha presente. Diga amém. Todo obediente ele ganha presente. A gente vê lá no final que Abraão, com 100 anos, ele teve um filho. Aí, como ele pode? A Bíblia está dizendo, dá vigor ao cansado. 75 anos já está cansado. E a gente vai ver que Abraão tem filho com 100 anos. Como ele pode? É Deus, irmãos. É Deus que faz. Tem coisa que é para ele e você fazer. Muitas vezes a gente coloca a dificuldade no meio do nosso caminho, coloca a pedra, mas como é que vai ser? Não tem condição. A pedra é muito grande, a dificuldade é muito grande. Irmãos, nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: tirai a pedra. Porque quando você remover a pedra que está da incredulidade, porque tem coisa que é para você fazer. Tem
condição, que eu não posso. Realmente você não pode. Eu não tenho condição, eu sou fraquinho. É verdade, eu sou fraquinho. Eu não tenho condição porque eu não tenho. É verdade, você não tem. Mas o Deus que conhece todas as coisas, ele tem, ele pode, ele faz como lhe atrás. Aleluia. Tirar a terra desta toda incredulidade. Deus fez promessa a Abraão e ele vai fazer promessa grande, viu? E as promessas que Deus tem para fazer na tua vida não é pequenininha, não, irmão. Deus tem coisa grande para fazer, mas andar na minha presença e ser perfeito, irmão. Aleluia. Também tem os parâmetros de Deus. Andar na presença dele e ser perfeito. Se você andar na presença do Senhor e ser perfeito, pode ficar certo. As mãos de Deus é assim sobre a tua vida. Aleluia. Onde tu tocar, irmão, tu vai prosperar. Aleluia. A Bíblia diz que José, quando estava vendido como escravo, distante do pai, distante da sua terra parentela, distante de tudo e de todos, mas estava ali como escravo que foi vendido, colocado ali para ficar na casa de Potifar, e disse que ele se destacava. Sabe o quê? Sabe o que é isso, irmão? É Deus na vida de José. Quando José tocava alguma coisa no jarro, as flores floresciam, tudo que ele fazia, Deus abençoava. E botou ele disse: não, eu vou ter esse mesmo poder sobre, depois disso eu comando da minha casa. Aleluia. Deus faz assim. E a gente vê que no final, irmão, diz que José, ele sentou na cadeira de destaque. Aleluia. Depois de Faraó, quem mandava no Egito era José. Sabe o que é isso, irmão? Cumprimento das promessas de Deus se cumpriu na vida de José e vai se cumprir na sua vida se você andar na presença dele e ser perfeito, como disse para Abraão. Abraão estava aos 75 anos, como está lá em Gênesis capítulo 12, 1 ou 4. Deus faz uma promessa a Abraão que da semente dele daria esta terra. 12 e 17, gente. Deus faz uma promessa a Abraão que da semente de Abraão, Deus daria essa terra, aquela cidade que Deus tem falado para Abraão. Só que Abraão escutou a promessa de Deus, escutou, só que ele nunca imaginaria que a semente vinha justamente ele com a sua esposa. Irmãos, Sara já estava também cansada, já passou os costumes, já estava cansada, já era idosa como Abraão, tá certo? E a gente vai ver lá na frente assim, mas eu nunca imaginaria que o sol, nosso Deus falou, estava lá, né? Mas a gente vai ver no decorrer que Abraão, irmãos, ele imaginou uma coisa, foi outra. Realmente, o que Deus preparou para mim, você é coisa grande. Deus é surpresa. Você pensa de um jeito, Deus faz de outro. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus fez uma promessa a Abraão que da semente dele daria esta terra, como está na Gênesis capítulo 12, 7. Deus traz à memória a Abraão a promessa do filho e renova as suas forças, irmãos. Aí agora Deus fez uma promessa a Abraão e agora Deus começa a fazer renovar as suas promessas. Sabe por quê, irmãos? Deus vai lembrar. Porque muitas vezes a gente esquece, mas Deus não esquece. A gente muitas vezes falha, mas Deus não falha. A gente dorme, mas Deus não dorme. A Bíblia, Jesus disse: eu, meu Pai, trabalho até agora e eu também. Muitas vezes, quando estamos dormindo, Deus está trabalhando. Deus está acampando anjos sobre a minha vida, sobre a tua vida, livrando de todo o mal, porque o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não quer que você tenha paz, mas nesta noite receba o príncipe da paz na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Deus renova as promessas a Abraão. Sabe por quê? Porque se Deus não renovar a promessa, o crente morre. O crente morre, não tem mais esperança. Aí Deus fala de novo para reanimar, porque Abraão precisava de um vigor, precisava de ser renovado de momento, irmão, que precisamos de uma palavra, irmão, que arrancar a nossa vida, irmão. O mundo só andando para baixo, cabeça para baixo, cada vez mais, andando distante de Deus, mas a gente tem aqui, como você fala, a sabedoria, irmão. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A sabedoria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A sabedoria de Deus. Aleluia. Temos que ter a sabedoria
Deus não é sabido, irmãos, porque o mundo está aí na sua esperança. E faz lembrar, irmão, um fato que ocorreu comigo. Um fato na minha vivência, uma certa vez eu estava com importância, irmão, que eu estava para aula e de repente estava um cidadão, e aquele cidadão notei que ele estava um pouco alegre, e chegou e disse assim: irmão, o senhor tem R$2? Aí eu disse: tenho não, meu querido. Aí ele virou para mim e disse: o senhor está mentindo. Creio que não pode estar mentindo. Olha, até o mundo sabe. Até o mundo sabe que o mundo pode estar mentindo. Eu não estou mentindo, não. Eu não sou mentiroso, não. Você perguntou se eu tinha R$2 para ligar. Então não, porque eu tenho aqui para o meu uso, para comprar o que eu estou vindo para comprar. Para dar o Senhor, se eu dar o Senhor, vai fazer voltar a mim. Então não. E ficou assim, arrimado com palavras. Sabe o que é isso, irmão? É da sabedoria, da graça. Porque o crente não é sabido, o crente é sábio. Aleluia. O mundo vem com a sua sabedoria, com a sua esperteza para querer colocar eu e você no canto da parede. Mas Deus, Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seja o nome do Senhor para todos sempre, irmãos. A gente observa, irmão, que Deus traz a memória das promessas. Abraão não atentou para a promessa que o Senhor tinha feito a ele quando estava ainda em Arã, irmão. Deus tinha prometido a ele que da semente dele, quando estava saindo, ele não atentou à promessa de Deus na vida dele. Aleluia, irmão. Diz que Sarai dá Agar para seu senhor Abraão, para dar um filho a ele, para que se cumprisse as promessas de Deus. Irmãos, falei que Abraão, já avançado em idade, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha 75 anos, quando Sarai, ela entregou seu marido para deitar com a sua concubina ali, a sua ajudadora ali, para deitar, para dar filho a Abraão, para que pudesse dar descendência a Abraão, para que se cumprisse a promessa de Deus. E hoje a gente vê esta briga que está aí, né? Mas é interessante, irmão, que Deus ele vê, irmão, além, como ele falou para Abraão: vou eu te dar. Mas esse povo vai ser escravizado por 400 anos. Vamos dizer, vou eu permitir. Deus falou tudo antes do povo ali, irmão. Ele está ali, antes. Deus falou tudo antes. Agora, sabe o que é isso? É Deus onisciente, irmão. Deus ele tem que ter um projeto, irmão. O seu trabalho na área elétrica, e para a gente realmente assim, efetuar, executar uma tarefa no certo comando, a gente tem que ter um projeto para se fazer no projeto. E os projetos de Deus não falham, irmão. Pode o meu e o seu falhar, mas o de Deus, ele não falha. Como ele falou aqui, no tempo certo, vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que Sarai pede para deitar. E Abraão deitou. Diz que Abraão nessa fase aqui estava com 85 anos quando ali teve Ismael. 85 anos. Como é que pode? Como é que pode a pessoa com 85 anos ali? Sabe o que é isso, irmão? É a palavra. Dá vigor aos cansados e multiplica as forças dos que não têm. Aleluia! Se você não tem nenhuma força, nenhum vigor nesta noite, é Deus que vai te dar vigor. É Deus que vai te dar força para você caminhar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você chegou até agora, você vai até o fim. O Senhor disse para mim: tu, porém, meu filho, vai até o fim. Deus não tem se alegra, não. O homem que apenas começa a caminhar no seu caminho. Porque muitas vezes o homem faz promessa ao homem, e a pessoa muitas vezes que alguém prometeu e não recebeu, chega no meio do caminho e desiste, porque foi o homem que prometeu. Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre com a sua
Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. É interessante que muda o nome de Abraão e confirma as suas promessas, sendo Abraão de 99 anos de idade. Com 99 anos de idade, Deus muda o nome de Abraão para se cumprir as promessas, porque estava próxima, porque quando Abraão tivesse 100 anos, Deus ia fazer acontecer um milagre. 100 anos. Irmãos, nós servimos ao Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Aquilo que você não vê, Ele vê. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus também muda o nome de Sarai para Sara. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Quando Abraão viu do Senhor que a sua semente viria de Sara, sua mulher, ele riu. Alguém muita gente pega nesse versículo, não, porque Sara riu, mas Abraão também riu da promessa, tem nome. Né? Abraão riu da promessa, 17 de Gênesis. Abraão ele também riu da promessa, diz que Gênesis 17, vou até ler aqui, amados. Gênesis capítulo 17, versículo 17, diz assim: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: ao longo de 100 anos há de nascer um filho, e considerar Sara da idade de 90 anos. Agora Abraão estava com 99, Sara estava com 99 anos de idade, 90 anos de idade. Como é que pode? Abraão com 99, Sara com 91, como é que pode? Ele ri. Ele pensou que a promessa de Deus ia cumprir, né? Ele disse assim: não, Deus acho que vai permitir que eu transformar uma jovem, e ele vai me dar vigor de ali, de ali ter semente, da semente ali nascer. Como a maneira mais fácil é assim, como sabe tentar a Deus. Nem agora, não teve resistência nenhuma, mas Deus falou para Abraão: ele seria da sua semente, com saco, com a mulher. A Bíblia diz que ele riu das promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele riu no seu coração. Irmãos, Deus falou, está falado. Amém? Deus falou que iria Sara ia dar um filho, está falado. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quando Sara ouviu a promessa de Deus, Abraão, que ele ia ter um filho na sua velhice, e o costume já passado, ela riu também. Aí Gênesis capítulo 9, versículo 15. Gênesis capítulo 9, versículo 15. Ela também riu das promessas do Senhor. Louvado seja o nome dos irmãos. Deus falou, irmão, vai se cumprir. Agora, se foi o homem que falou, não faça a palavra de Deus, porque o crente sabe, irmãos, a Deus que realmente, se for de Deus, tem um livro de Gamaliel. Gamaliel, quando Jesus estava sendo ali, estava sendo bem popularizado ali, e os fariseus estavam com seus corações cheios de ódio, porque Jesus estava granjeando vários discípulos, e tentaram pegar Jesus de todo jeito ali. Aí tentaram fazer realmente um arrumadinho, e chegaram para Gamaliel, e começaram a falar de Jesus: olha, se esse homem, se Deus não for com ele, ninguém fará, né, tantas maravilhas como ele faz, e a gente não pode lutar se essa obra for de Deus. Então, aí dispensaram seguir o conselho de Gamaliel, e dispensaram, pediram para que o discípulo viesse realmente não pregar mais aqui em outro lugar. Mas a gente vê, irmãos, que o homem sábio, a mulher sábia, como está lá em Provérbio, ela edifica a sua casa, e a tola ela destrói, irmão. Tem que ter sabedoria neste momento. Sara riu porque achava impossível. Quando Sara ouviu a promessa de Abraão, que ela teria um filho, na sua velhice e costume já passado, ela riu também. O tempo de Deus para cumprir a sua promessa, Abraão chegou a ele. Tinha 100 anos de idade, onde Sara concedeu um filho. A palavra de Deus não envelhece.
dá vigor ao cansado e multiplica as suas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Ela dá vigor e multiplica as nossas forças, irmão. Abraão não tinha, irmão, aos olhos, irmãos, carnais, né? Condição nenhuma de ser pai. Com 99 anos, o Senhor foi pai e Sara com 90 anos. Jamais, irmãos. Mas Deus, irmãos, Ele está no controle de tudo. As coisas que não podem ser, Deus traz a existência, irmão. E Deus confunde a terra. Deus vai dar vida com Abraão, dá romina de juventude a Sara, e ali nasce o filho do seu relacionamento. Sara não concebeu, irmão. Ela teve um filho com Abraão, diferentemente de Maria, que ela concebeu do Espírito Santo de Deus. Sara, ela recebeu, né, juntamente a promessa de Deus com Abraão, ali, os dois namorando ali, e nasceu Isaac, o filho da promessa. Então, irmãos, Deus falou para falar. A palavra de Deus é pré-batido e ponta virada. Amém? Meus irmãos, Deus continue abençoando a sua igreja em nome de Jesus.